Boa noite, igreja. Confesso que estar aqui na frente é bem difícil para mim, ainda mais num dia que teve o batismo, né? Que não tem como a gente não se emocionar e, como o pastor Léo falou, a gente ficar emocionado e lembrar de tudo que a gente sentiu naquele dia. E eu vou ler meu testemunho. Eu acho que é a melhor forma que eu consigo transmitir a minha história, o que eu senti. E eu espero verdadeiramente que vocês sintam o amor que eu senti de Deus na minha vida, que vocês consigam entender que realmente é importante a gente respeitar o tempo de Deus. E como a irmã Neilce falou hoje de manhã, eu, mesmo antes de ser convertida, eu senti um chamado pela missão de colocar meus filhos no caminho do Senhor. E agora, mais ainda, eu entendo essa importância. E então, vou começar aqui. Eu cresci em uma família religiosa católica e estudei em colégio católico a vida toda. Acreditava em Deus, mas sempre questionava dentro de mim alguns rituais que eu presenciava. Até que um dia, por volta dos meus 13 anos, vivi uma experiência pessoal que me fez ter dúvidas sobre o mundo espiritual e a possibilidade de reencarnação. Eu fui então perguntar para minha professora de religião na época, que de um jeito nada acolhedor colocou que não era possível conciliar a reencarnação com a ressurreição sem maiores explicações. O que ela conseguiu foi que eu me afastasse e buscasse explicações em outro lugar. Na época, meu tio e meu primo frequentavam um centro espírita kardecista e comecei a frequentar a reunião de adolescentes. Fui buscar novamente respostas na religião. Com certeza me senti mais acolhida, mas em nenhum momento me senti plenamente preenchida. Minha mãe acabou se tornando kardecista, mas eu, aos poucos, com as demandas que o mundo me apresentou e a correria do dia a dia, acabei me afastando. Então, eu tinha agora acabado de fazer 17 anos e comecei a fazer a minha primeira faculdade. E de lá para cá, minha vida foi como um looping, uma corrida de Fórmula 1, não sei. Fiz 2 faculdades, pós-graduação, me mudei umas 7 vezes, casei, tive 2 filhos e, quando vi, tinham se passado mais de 15 anos e tinha sido levado pelas circunstâncias e eu estava totalmente afastada de Deus. Quase não orava mais, não falava de Deus para os meus filhos e a sensação de que faltava algo maior dentro de mim continuava. O maravilhoso é que Deus, na sua infinita bondade, já tinha tudo preparado quando me mudei para Teresópolis. Eu hoje olho para tudo que foi acontecendo, sem chorar, e me percebo como um barquinho, não mais numa montanha-russa ou numa corrida de Fórmula 1, em que Deus, com seu cuidado e amor, foi conduzindo as águas para que eu chegasse até aqui hoje. Ele começou a se relacionar comigo, se aproximar devagar, respeitando o meu tempo. Quando chegamos aqui na cidade, o primeiro amigo do meu filho foi o Tiago Humberto, filho da Cris e do Humberto. Na nossa convivência, começou a me despertar a atenção a forma como Deus estava presente no dia a dia deles. Nesse mesmo período, minha filha Duda, que tinha 4 anos na época, começou a me perguntar várias coisas. Como é Deus? Como é depois da morte? Se a gente voltava? E eu, buscando ser a mais sincera possível, respondi: minha filha, também estou construindo isso dentro de mim. Quando você crescer, você vai poder escolher o que você acredita. Diante dessa minha resposta, ela começou a chorar muito e falou: mas eu preciso saber em que você acredita. E foi tão intenso que ela estava sendo usada por Deus com certeza. E eu entendi que não dava mais para ficar em cima do muro e que precisava me posicionar. Paralelo a isso, o Tiago, nosso outro filho, na pandemia intensificou o seu desinteresse pelos estudos e foi um período de muito desentendimento. Por amor a ele, sentimos como urgente a necessidade de mudar e sermos melhores pais. Ficou claro que não seria suficiente ensinarmos valores morais, buscarmos ajuda de outros profissionais, mas que precisávamos colocar Deus na nossa vida e na vida dele para não perdermos nosso filho para o mundo. Foi então que, no final de 2021, naquelas promessas de Ano Novo, decidi que colocaria Deus como prioridade em minha vida e na vida da minha família. Não por acaso, nos aproximamos de 2 famílias,
Márcia e Tiago, nossos vizinhos no condomínio, que eles tinham acabado de se mudar aqui para Teresópolis, e a Luísa, filha deles, da turma da Duda da escola. E Cássia e Cláudio. Eles também tinham se mudado para Teresópolis e tínhamos amigos comuns no Rio, e Daniel, filho da Cássia e do Cláudio, também na turma do Tiago, meu outro filho. Famílias que transbordam a luz e o amor do Senhor nos pequenos detalhes. Inicialmente, eu e Duda começamos a frequentar a célula na casa do Tiago e da Márcia. E Tiago nos presenteou com o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E lá estava a resposta para a minha pergunta que fiz aos 13 anos para a minha professora de religião. Pela primeira vez eu entendi verdadeiramente o significado da morte de Jesus na cruz. Porque isso representa a nossa salvação e porque não faria sentido a reencarnação. Comecei então a vir nos cultos aqui na igreja. Fred, meu marido, não queria participar nem dos cultos, nem da célula. Teve um dia que nós tivemos uma discussão quando eu estava saindo para o culto com as crianças e ele falou: se você ficar toda hora com isso de célula, de culto, não vai dar certo, eu não vou querer mais. Eu percebi que não era ela e Fred que estava falando. Não entrei no embate porque entendi que isso só nos enfraqueceria. Eu orava por ele. Poucas semanas depois, começou o projeto da igreja, que é a Casa de Paz, só que em 2022, que na época era chamado de 1 a 1. A Cássia nos convidou para fazer o estudo do Evangelho de João lá em casa. E nós aceitamos. Fred ainda bem contrariado com a ideia, mas foi uma verdadeira bênção, uma verdadeira transformação na minha vida, do Fred e da nossa família. Logo no primeiro encontro, Fred ficou impactado com o versículo de João 8,34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ele, que tinha o hábito de beber, se sentia tão livre nas suas escolhas, se percebeu na posição de escravo do seu pecado. Falou sobre isso algumas vezes naquela semana. A simples mensagem do Evangelho nos alcançou em cheio. Já depois do terceiro encontro, um dia entrei no carro e ele estava ouvindo louvor. Eu dei um sorriso e perguntei: você lembra daquele dia que você falou que não ia dar certo? Ele não lembrava, não era ele que tinha falado realmente. Nesse momento, eu já estava totalmente envolvida, já tinha uma intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo tinha algumas dúvidas que dentro de mim, que na minha racionalidade me faziam pensar que a minha fé poderia ser menor do que a de outras pessoas. Isso atrapalhava meu momento de entrega total. Aí um dia sentei na cama e orei, chorando, apresentando a Jesus todas as minhas dúvidas e pedindo perdão por ainda tê-las. E ele me respondeu, acalmando por completo o meu coração. Eu estava lendo o livro Uma Vida com Propósitos, escrito pelo pastor Rick Warren. E exatamente naquele dia, logo após orar, continuei a ler. E não por acaso, o capítulo era sobre sinceridade. Ali falava exatamente que Deus me aceitava e me amava com todas as minhas dúvidas, que o mais importante era a minha sinceridade. E quando penso e lembro de tudo isso, sou invadida por um sentimento de gratidão imensa. Gratidão por essa igreja, pelo seu acolhimento e pelos projetos de célula e casa de paz. Gratidão a Deus por seu amor e misericórdia e por, desde o início, Ele ter preparado esse caminho que me permitiu a mim e ao Fred estarmos aqui hoje juntos. Gratidão por conseguir sentir o seu amor e perdão, mesmo reconhecendo as minhas fraquezas. Gratidão por sentir minha vida transformada na forma como eu me relaciono com os meus filhos, com meu marido, com meu trabalho. Gratidão por sentir a paz na certeza de que Jesus é meu alicerce e meu guia em todas as decisões. Amém.